Muscle. Olá, estamos de volta no Dial com Ciro César, mostrando o rádio de dentro para fora, para você conhecê-lo de fora para dentro. Semana passada estivemos falando com Celso Cardoso, que mostrou mercado de trabalho de rádio, como é que foi o seu início. Ele é palestrante, coaching de voz, músico, apresentador de rádio, apresentador de televisão. Trabalhamos juntos na Rádio Antena 1 de São Paulo. E tem muito papo para rolar aqui, né, Celso? Que bom, né? Seja bem-vindo, gente. Obrigado. Salva de palmas. Obrigado por você estar aqui. Para mim é um prazer muito meu grande. Velho, o rádio te ensinou muito, foi uma boa escada para você chegar para a televisão? Eu acho que o rádio, ele prepara muito bem as pessoas para a televisão. E o rádio sempre foi muito dinâmico, então você sempre entrou no momento em que as coisas estavam acontecendo, então você tinha que falar de improviso, e isso na televisão é algo que normalmente, por exemplo, nas entradas ao vivo, dificulta muito o repórter se não tiver essa passagem pelo rádio. Porque ele tem tempo de trabalhar o texto, pensar, ele escreve, memorizar, ele lê. concatenar ideia, aquela Exato. coisa toda. O rádio não, ele é dinâmico, ele é instantâneo. Outra coisa importante no rádio, que favorece para trabalhar na televisão, é que no rádio você tem que construir a voz de maneira que o ouvinte que te ouve possa ver por intermédio das suas palavras. Então, muitas vezes você trabalha a sua voz de maneira muito mais eficaz no sentido de valorizar as intenções do texto, o que cada imagem sugere, o que cada ideia sugere. Então, quando você transporta isso para a televisão, você torna realmente a coisa muito mais viva, muito mais presente. O que fazer em rádio e o que não fazer em televisão? O que você e vice-versa? O que você tem que fazer no rádio que você não faz na televisão? E o que você faz na televisão e não faz no rádio? Muito bem. O rádio, qualquer fração de segundo soa uma eternidade quando vazio. Eu sempre digo isso, 1 segundo no rádio é uma eternidade no ar. Pois é um vazio enorme. Então você sempre tem que preencher o espaço com som, com voz. Então o ritmo no rádio ele é muito maior. Não vou dizer que é mais acelerado, mas as pausas são mais curtas, você fala de maneira mais ritmada. A televisão não, você já tem o recurso da imagem, então você não precisa correr tanto. Acho que a gente tem como exemplo, só para ficar bem claro, né, e não apenas uma metáfora, a locução de futebol no rádio e na televisão. Né? No rádio, fulano toca para cima, a TV já é mais ritmada, mais calma, mais tranquila, porque o cara está vendo. A voz ela é um complemento. No caso do rádio, não. A voz é tudo. Ou você tem a voz, ou você não tem nada. Fala um pouquinho da evolução do rádio e da televisão. Como trabalhamos em rádio, muito evoluiu, né? Televisão, o que evoluiu nessas duas mídias, nesses anos todos? Eu fico pensando quando você faz uma pergunta dessa, do que será desses dois veículos, ainda mais agora em tempos de internet e da linguagem digital. O rádio, ele foi o primeiro veículo, na verdade, de massa, a permear exatamente a convivência dentro de casa. Então as pessoas se reuniam para ouvir radionovela. O FM, quando surgiu, era uma coisa muito elitista, era música clássica, música erudita. Depois foi se popularizando, o rádio se tornou mais como as músicas populares, isso foi chegando mais facilmente às casas das pessoas. E hoje eu vejo muito forte o rádio e o jornalismo, né? A questão do aqui e agora. Aproveitando o nosso bom assunto aqui, o papo gostoso que está aqui com você, o que te levou para a música, Celso? Eu sempre te vi como apresentador de programa de esporte, apresentador de programa de rádio. E aí, como é que nasceu a música? Você, em 2009, lançou um CD. Fala um pouquinho disso aí, bacana. Eu confesso que quando eu era adolescente, até pensava em cantar, em tocar um instrumento, em ter uma banda. Participei de um festival na escola, eu lembro que eu morava em Mogi Guaçu na época, e tinha um festival em São Carlos, um festival de música para alunos. Aí tinha um senhorzinho, um professor velhinho, todo romântico, uma pessoa muito linda, e a gente não podia ir para esse festival por questões de logística, enfim. Ele resolveu criar um festival na escola chamado Céu de Estrelas, uma coisa assim e tal, né? E eu participei desse festival e eu compus uma das músicas pela primeira vez, eu tinha 13 anos. Deixa acontecer, não? Não.
Mas era uma música que foi considerada uma das melhores letras do festival e aquilo me inspirou e passou. Mas aí veio a vida, veio o jornalismo, o rádio, e isso ficou de lado. E aí, um tempo depois, já mais velho, aquela onda de karaokês, sempre me convidavam para cantar num karaokê e eu esperava todo mundo ficar bêbado. Aí lá pelas 2 da manhã, eu criava coragem e cantava umas músicas do Elvis. Aí eu via que a repercussão era muito boa, as pessoas, uau, uau. Eu falei, pô, vou aprender então a cantar para, de repente, o máximo que eu imaginava na minha vida era dar uma canja na banda de um dos meus vários amigos músicos. Comecei a estudar canto. Aí participei de uma audição da escola, postei num blog que eu tinha na época do UOL. Aí foi uma baita repercussão, todo mundo escrevendo, tal, falando. E aí um amigo, que na verdade também fazia parte da escola, me convidou para montar um projeto para cantar em alguns bares. Sim, sério? Sério? Ok. Primeiro show que eu fiz foi a abertura de um show, na verdade, cantei 2 músicas no Crown Plaza. Ficaram sabendo na TV. E aí me chamaram para participar do programa da Ione. Então, a segunda vez que eu cantava na minha vida, para valer, era num programa de televisão ao vivo, voz e violão. E aí, o Rony Fon ficou sabendo, me chamou também para cantar no programa dele. Moral da história, me viram cantando no Rony e no programa da Ione, e aí me convidaram para fazer um show em Santana do Parnaíba, uma temporada num bar na Vila Madalena. A coisa aconteceu. Mas começou a fluir. Começou a fluir. Tudo por causa do rádio e da televisão. Pois é. E aí me convidaram, então, aí vieram propostas para fazer CD. Eu falei assim, fazer CD? Eu canto faz 6 meses. Daí eu quis saber do primeiro produtor, queria gravar comigo. Mas por que você quer gravar um CD comigo? Eu falei assim, porque eu trabalho com músicos que atuam há 10, 15 anos. E você, com 6 meses, já fez 3 programas de televisão, já tem uma agenda de shows, então, no mínimo, já deu certo. E aí eu ouvi essa proposta e eu vi uma do Marcos Klein, que é guitarrista do Traje a Rigor. Vamos fazer um CD, vamos fazer um CD, vamos fazer um CD. Aí encontrei o Rony no programa, o Rony Fon, na TV Gazeta. Eu falei, Rony, fazer um CD nessa altura do campeonato? Aí ele falou assim, Celso, quando a onda vem e é natural, aproveita, mergulha nela e não deixa passar, sabe, que você não vai se arrepender. Aí foi isso. Aí teve a ideia de gravar o CD e aí o Leone, do Ex-Kid de Abelha, disponibilizou 12 músicas para eu escolher para gravar. Uau. O Pete Passarel, que é compositor do Capital Inicial, me deu uma música para eu gravar. Aí o Wayne Hussey do The Mission, não sei se vocês conhecem o The Mission, é uma banda inglesa, Sim. dos anos 80, 90. Eu me tornei amigo dele e ele disse, vou fazer uma música para o seu disco e você põe a letra em português. Aí a coisa aconteceu, surgiu o primeiro disco. Aí o Pânico até me convidou para participar do Pânico, eu entrei em pânico na época, fazia parte do processo de divulgação. Daí a repercussão foi muito boa, foi maravilhosa. E aí veio a ideia de fazer o segundo disco, aí eu já mais à vontade, compondo, e foi a melhor coisa que eu fiz. Que legal, bacana. Eu curti muito esse processo. Já tem 10 anos esse trabalho musical. Vários shows. Muito bom. A gente vai aproveitar agora. Vamos rodar esse clipe que eu achei muito bacana, o Deixa Acontecer. Boa, que é do primeiro disco. Do primeiro disco. Então vamos lá, Deixa Acontecer. É tão difícil entender. Não há tempo a perder. Então arriscar se envolver. Deixa rolar, deixa acontecer. O que você tem, se não agora. Aprovado, aprovado. Muito bom. Vamos agora para a plateia. Pergunta para vocês. Vamos lá? Boa noite, Celso. Meu nome é Luiz. Eu sempre gostei dos seus comentários porque você sempre Obrigado. foi um cara muito sóbrio, muito calmo. Em contrapartida, você trabalha faz tempo com o Chico Lang. Como que é trabalhar com o Chico Lang, você que é um cara tão, assim, meio que o oposto do Chico Lang? Ele é aquilo mesmo fora do ar? A primeira questão, antes de responder do Chico, é sobre essa ponderação. Eu me lembro que logo quando me promoveram para o Gazeta Esportiva, já havia o diretor do Mesa Redonda na época, eu comecei a participar também do Mesa. Aí ele, assim que eu participei da primeira vez, ele virou para mim e falou assim,
pô, Celso, você precisa criar uma personagem. Você vê, o fulano é corintiano, o outro é palmeirense, né? Então é assim que as coisas funcionam. E aí eu me lembro que eu dei uma resposta que eu acho até que foi um tanto quanto arrogante na época, mas foi sincera. Eu disse, eu fiz jornalismo, não fiz teatro. Então, não vou criar personagem. E aí ele falou assim, então você não tem o perfil do Mesa. Ok. Fiquei só na Gazeta Esportiva. E justamente por causa dessa minha postura sóbria, séria, que nada mais é do que eu sou na vida, isso acabou virando o contraponto das opiniões mais folclóricas, mais apaixonadas. E sem querer acabou sendo um personagem. O personagem da sobriedade, que é o contraponto da loucura. Loucura entre aspas, né? Da paixão. Né? E assim acabei firmando a minha carreira. Hoje eu estou no Mesa Redonda sem criar uma personagem. Talvez se eu tivesse criado uma personagem na ocasião, teria sido mais um e não tivesse durado um mês, 1 ano, 2 anos. Né? E era o programa de maior audiência na época. Sobre o Chico que ele é no vídeo, ele é fora do ar. É uma figura. Uma figuraça, mas é uma pessoa também muito... Apesar de ser uma pessoa muito folclórica quando fala de futebol, é uma pessoa assim, extremamente inteligente, adora filosofia, estuda todos os pensadores, é bom papo, boa conversa. Né? Só que ele é corintiano doente e ele faz questão de assumir isso. Tem gente que gosta, especialmente corintiano, e tem gente que não gosta, especialmente palmeirense. Mas, na boa, isso faz parte. Beleza. Boa noite, Celso. Meu nome é Tatiana. A pergunta que eu tenho para você, o Rogério Ceni foi consagrado, né, goleiro de São Paulo, fez sua carreira brilhante, encerrou a carreira e se tornou técnico. Não teve uma carreira assim tão promissora, eu acho que foi um pouco frustrada. Foi ser técnico do Fortaleza e conseguiu levar o time para a primeira divisão. Como você vê esse quadro? E para você, Rogério Ceni ainda tem espaço em algum time grande? Tem. O Rogério, na verdade, ele está construindo uma carreira como técnico. O que ele foi como jogador é uma coisa. Como técnico, tem que começar do zero. Isso faz parte. Nem sempre você consegue êxito numa função só pelo nome que você tem. Né? Por mais que você tenha experiência de campo, a gestão de pessoas requer experiência também, treinamento, estudo. Né? Eu acho que ele foi precipitado ao começar no São Paulo. Talvez o caminho natural fosse esse que ele está fazendo agora, começar no Fortaleza, que é um clube menor, para ganhar experiência, para depois pensar num clube grande. E olha que Fortaleza tem a sua história. Né? Então, eu acho que o caminho... Mas o Rogério corrigiu a rota em tempo. Né? E acho que ele tem espaço sendo um time grande. Ele é competente, é um estudioso. Né? Ainda falta experiência como treinador, né? Porque ele já está adquirindo agora com Fortaleza. Eu, se fosse ele, no lugar dele, ficaria mais 1 ano no Fortaleza, trabalhando esse time na primeira divisão. De repente, até conseguir sucesso na primeira divisão com um time modesto, que é muito mais complicado, né? Para depois alçar voos maiores. Celso, dentre todas as habilidades que você desenvolveu na mídia eletrônica, você também é coaching de voz. Fala um pouquinho sobre o que é ser um coaching de voz e qual é esse trabalho que você oferece para quem mexe com comunicação. Você sabe que a experiência com a Rádio Oficina, no meu começo, eu cito a Rádio Oficina não por média, mas é porque faz parte mesmo do meu processo. Quando você é convidado para dar aula, ainda mais quando você não tem tanta experiência, e eu tinha pouca experiência na época, como profissional de voz mesmo, de rádio, mas eu sempre coloquei na minha cabeça que eu tenho que fazer o meu melhor. Então foi desafiador para mim. Então isso fez com que eu estudasse mais. E aí eu aprendi, que passagem depois pela Rádio Oficina, pelo Senac, pelo curso que eu estou na Caspa, que já tem mais de 15 anos. Para mim foi uma verdade que quanto mais você ensina, mais você aprende. Mais você se desenvolve. E aí eu descobri que trabalhar com voz, muito embora eu tenha uma carreira sólida na televisão, que eu amo e que me dá tudo que eu tenho, por mais que eu tenha tido uma passagem bela pelo rádio, que foi o meu começo, o meu alicerce, por mais que eu tenha a felicidade de ter uma banda, de tocar, de estar à frente de uma plateia num palco, eu costumo dizer que dar aula é a minha melhor versão. Porque eu acho que
eu acabo contribuindo muito para uma transformação. Eu acho que falar bem não é só uma questão estética. Falar bem transforma a sua vida, porque ele oferece confiança e disciplina para você exercer em outras áreas da sua vida, para você se conhecer melhor, olhar para dentro de si. Porque comunicação, ela envolve conexão, ela pressupõe no mínimo 2 pessoas. Então, para você se fazer ouvir, você precisa estar conectado com o outro e com a sua própria alma. Então, eu acho que quando eu consigo desempenhar um trabalho em que eu posso permitir que a pessoa tenha consciência da própria voz e daí ela abrir um espaço para se conectar com o outro, isso torna a pessoa mais segura. Isso se torna a pessoa mais dona de si. E ao ver essa transformação, eu me sinto muito feliz. Gente, muito bom, né? Vou parecer o pastor agora aqui, né? Não é muito legal a gente falar com gente que gosta do que faz, que ensina com perfeição, com qualidade, sempre com a formação profissional. Eu gosto de deixar uma lembrança. Uau. Quando você participa do nosso canal, é o troféu Amigos do Rádio. Poxa E eu vida. gostaria que você levasse com muito carinho o que a nossa Rádio Oficina está oferecendo para você. Gente, uma salva de palmas. Obrigado. E que você ponha isso, o peso dos papéis mais importantes que você tiver que decidir na vida. A Rádio Oficina faz parte da tua história também, Faz, né? claro. O rádio, ele foi fundamental para que eu... Primeiro foi um sonho maluco, né? A primeira vez que eu entrei no estúdio de rádio, que eu vi o locutor falando, você está na rádio tal, solta a música aqui, ali. E eu vi aquilo, o cara sozinho operando a mesa, eu falei assim, meu Deus do céu, nunca vou conseguir fazer isso. E ao mesmo tempo eu pensei, não, eu quero isso para a minha vida. Paixão à primeira vista. Né? E a gente nunca esquece. Gente, é isso aí, né? Muito bom. Queria agradecer a presença de vocês, agradecer a sua presença mais uma vez no nosso canal. Celso Cardoso, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. No Dial com Ciro César, mostrando o rádio de dentro para fora, para você conhecê-lo de fora para dentro. Gostou do nosso vídeo? Toca no sininho, assine, divulgue e compartilhe com seus amigos. Grande abraço, até a próxima semana. Muscle.